Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, está na nossa hora então, de começar aí a nossa resenha, resumo do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Está dando para ouvir bem? Depois vocês puderem confirmar se o áudio está bom. E esperar só mais um pouquinho, ainda mais uns segundinhos para a gente começar. Eu vou fazer uma proposta, não sei se amanhã, domingo, vocês vão querer estar mais em casa, enfim, a gente pode fazer amanhã à noite também. Depois vocês coloquem aí se podemos fazer amanhã e tal. Enfim. Tá bom, maravilha, Adriana. Então vamos fazer amanhã então, Alan. Beleza. Vamos sim. Só que tô fazendo uma oração todo dia Deus abençoe, Leonardo. Todo dia eu tô fazendo uma oração às 6h30, terço, mas eu estava pensando em fazer um pouco variar, né? Porque assim vocês poderiam rezar. Obrigado, Emily. O áudio tá bom, né? Que bom. Boa noite, Breno. Queria variar um pouco, talvez colocar outras orações aí ao longo da semana, e o terço vocês rezarem também em família, em casa, né? Obrigado, Leonardo, também por confirmar aí. Obrigado, Padre Fabiano. Então é isso, né? Vou fazer uma proposta de 6h30 de cada dia da semana, a gente fazendo uma oração juntos, rezar ao Espírito Santo, rezar aos anjos da guarda, rezar também a São José na quarta-feira, quinta-feira ao Santíssimo Sacramento, sexta-feira rezar pela Santa Cruz, né? Expiação pelos pecados e tal. Vou ver se eu preparo isso amanhã e a gente de repente começa dessa forma, súplica ardente. Isso aí, Adriana, pensei nisso mesmo. E talvez mais alguma coisa a respeito dos anjos. Vou procurar ainda montar algum programinha para a gente rezar junto ao longo da semana. Deus abençoe, José. Dona Márcia Calil, bem-vinda, Deus abençoe. Fala, Frango, e aí? Bem-vindo aí. Então, estava pensando em fazer isso, mas vamos ver se dá certo. Depois a gente pode voltar atrás se não der certo, enfim. Mas vamos começar então fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Bom, a gente começou então o livro 3 aí, do livro de C.S. Lewis, que são vários livros, né? Prefiro explicar porque pode ter alguém que não estava nas outras vezes. Deus abençoe. Wisliane, bom, são vários livros dentro desse livro. A gente está no livro 3, no capítulo 4. A gente falou um pouco, Deus abençoe, Fabrício. Bom, a gente falou um pouco sobre a moralidade já aqui nesse capítulo, um pouco mais, né? Ele está cada vez mais entrando no cristianismo. Ele partiu da razão e agora para chegar um pouco mais à revelação, né? Falamos das virtudes cardeais ontem, da moral social, né? Que a moral não é simplesmente uma ordem a serem seguidas, mas sim também, mas não é só isso, né? Nós não somos ventrílocos, né? Que são controlados por Deus, né? A gente tem liberdade de fazer ou não, diferentemente das coisas dos animais e das coisas inanimadas. Elas seguem a sua natureza independentemente, né, da condição. Nós não, por sermos pecadores, né, a fragilidade humana, nós nem sempre seguimos a ordem que Deus nos dá, né, aquilo que nós deveríamos fazer. Bom, então vamos continuar aqui no capítulo 4, moralidade e psicanálise. Ele vai aqui tratar um pouco de Freud nesse capítulo. Freud é bem polêmico para a fé cristã, mas ele consegue dar uma mesclada, né? Fazendo um paradoxo, talvez, com o cristianismo. Bom, vamos lá. Ele começa assim: gostaria agora de começar a tecer considerações sobre a ideia cristã de um homem bom, as instruções cristãs para o uso da máquina humana, né? De quem somos nós. Boa noite, Rosana. A moral cristã pretende ser uma técnica para colocar a máquina humana em ordem. Achei que você gostaria de saber como ela se relaciona com a outra técnica que pretende a mesma coisa, a saber, a psicanálise. A psicanálise em si mesma, porém, separada de todos os excertos filosóficos feitos por Freud e por outros,
não está de forma alguma em contradição com o cristianismo. Vamos com calma aí que, né, isso é problemático, mas ele vai chegar lá, vai explicar bem. As duas técnicas, a psicanálise e o cristianismo, não seguem o mesmo curso até o fim, já que seus propósitos são diferentes. Deus abençoe, Adriana. Bem-vinda, Dona Lúcia, bem-vinda. O pessoal está chegando aí. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que a psicanálise faz uma proposta de consertar a máquina humana, e o cristianismo também. Em alguma medida, os dois se assemelham, mas eles não vão até o fim igual, né? É isso que ele está dizendo aqui. Deus abençoe quem entrou agora aí. Larissa, olá. Quando o homem faz uma escolha moral, duas coisas estão envolvidas. Uma delas é o próprio ato da escolha. A outra, os diversos sentimentos, impulsos, etc., que fazem parte do seu perfil psicológico e constituem a matéria-prima de suas escolhas, né? Aquilo que nós somos também. O desejo de um homem por uma mulher é do primeiro, é uma escolha. O desejo pervertido de um homem por um outro homem, do segundo, ou seja, uma inclinação às paixões desordenadas. Ora, o que a psicanálise se propõe a fazer é eliminar os sentimentos anormais, ou seja, dar ao homem uma matéria-prima melhor para os seus atos de escolha. A moralidade trata desses atos em si mesmos. A psicanálise, por mais que ela melhore a matéria-prima do homem, resta ainda outra coisa, a livre escolha do ser humano. Uma escolha real feita a partir do material com que ele depara. O homem pode dar primazia a si mesmo ou aos outros. E este livre-arbítrio é a única coisa da qual a moralidade se ocupa. Então, o livre-arbítrio se ocupa o quê? Da liberdade do homem, né? Como o homem age. O livre-arbítrio do homem. O mal material psicológico não é um pecado, mas uma doença. Não é motivo para arrependimento, mas algo a ser curado, o que, por sinal, é muito importante. Os seres humanos julgam uns aos outros pelas ações externas, né? É difícil a gente... Deus abençoe Vilma, Deus abençoe Suzana. Então é isso, né? Vamos continuar aqui a leitura. Quando o homem pervertido desde a infância, durante a qual foi ensinado que a crueldade é correta, faz um pequeno gesto de bondade, ou refreia-se de fazer um gesto cruel, corresponde o risco de ser caçoado pelos seus companheiros. É possível que, aos olhos de Deus, ele tenha feito mais do que nós faríamos se sacrificássemos nossa própria vida por um amigo. É uma coisa interessante, né, que ele está dizendo aqui. Uma pessoa que está muito mal, foi acostumada com o mal, ensinada a ser mau caráter, a pessoa é ensinada a ser cruel desde a infância, e ela faz um mínimo gesto de bondade, pode ter mais valor diante de Deus do que nós, por exemplo, que, considerando que nós não somos pervertidos nesse sentido de estarmos, sermos ensinados a fazer o mal, a crueldade, ele está fazendo algo melhor aos olhos de Deus que nós, porque ele, sendo perverso, ele conseguiu fazer um ato de bondade, contrariando a tudo aquilo que ele viveu, né? Seguindo, há pessoas que parecem muito boas, mas fazem tão pouco uso de sua boa hereditariedade e de sua boa formação que acabam sendo piores que as considerações perversas. Ou seja, tem gente que recebeu... Olá, Tiagão, bem-vindo aí. Bom, então assim, tem gente que recebeu uma boa formação, Padre Tiago, bem-vindo, recebeu uma boa formação, recebeu boa educação, tem bons exemplos e ela acaba não vivendo segundo aquilo que ela foi formada, aquilo que ela recebeu, né? Enfim, esse é o motivo pelo qual os cristãos devem se abster de julgar, porque muitas vezes uma pessoa, ela é cruel, perversa, estava imersa no pecado, e ela tem um pequeno gesto de bondade, mas que aos nossos olhos ainda não é algo bom, mas para ela, naquele sentido ali, ela já deu um salto qualitativo, né? Ela subiu um degrau para ela. Talvez ela não chegou no patamar alto ainda, mas para ela aquilo ali já é um sacrifício, já é se aproximar de uma moralidade, né? Do bem, das boas ações. E a gente acaba julgando esse tipo de comportamento mal, porque a gente olha com os nossos olhos e com a nossa concepção, né? Por isso que julgar é um pecado muito complicado e ele pode afetar gravemente a conversão e a aproximação de Deus de alguém. Por quê?
Às vezes uma pessoa está muito no mal, mas ela faz um grande esforço para fazer algo que aos nossos olhos parece tão trivial, mas para ela é difícil. Então, assim, se a gente vê uma pessoa fazendo mal, a gente pode ajudá-la, corrigi-la, né? Ajudá-la nessa relação, rezando por ela. Mas falar mal pode diminuir a luta dela, né? Pode fazer com que ela, que está lutando tanto para fazer aquele mínimo bem que a gente não reconhece, ela acabe desanimando. Então, falar mal é uma erva daninha, né? No meio cristão, principalmente. As pessoas normalmente encaram a moral cristã como uma espécie de barganha, na qual Deus diz: se você seguir uma série de regras, vou recompensá-lo. Se não seguir, farei o contrário. Não creio que essa seja a melhor forma de ver as coisas. Seria melhor dizer que, toda vez que tomamos uma decisão, tornamos um pouco diferente a parte central do nosso ser, a responsável pela decisão tomada. Considerando então que nossa vida como um todo, com as inúmeras escolhas feitas ao longo do caminho, aos poucos vamos tornando esse elemento central numa criatura celeste ou numa criatura infernal, né? Então as nossas escolhas pontuais, pequenas, elas fazem grande diferença para a nossa vida, grande diferença, né? E pouco a pouco a gente vai se tornando ou uma criatura celestial ou uma criatura infernal. E é isso que Lewis está dizendo aqui, né? Muito claramente, muito belamente, né? As nossas pequenas escolhas nos formam na virtude ou no vício, ou nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Cada um de nós, a cada momento, progride em direção a um estado ou outro. Quando erramos, quando fazemos algo mal, a gente se afasta do bem, então a gente está caminhando para um lado. E a gente deve forçar o contrário, né? Se esforçar para ir para o outro, se esforçar para ir para o bem, né? E caminhar para o bem. A gente ou está fazendo uma coisa ou está fazendo outra. Isso explica, diz Lewis, o que sempre me causou perplexidade a respeito dos autores cristãos, tão rígidos num sentido e tão liberais e abertos em outros. Às vezes, falam de meros pecados de pensamento, como se fossem imensamente escandalosos. No momento seguinte, falam dos mais terríveis assassinatos e traições como se fossem algo do qual basta o arrependimento para se obter o perdão. Acabei por me convencer de que estão com razão. Acabei de me convencer que estão com razão. Sua preocupação constante é a marca deixada por nossas ações. Na parte mais minúscula, mais central de nós mesmos. A parte que ninguém pode enxergar nessa vida, mas que cada um de nós terá de suportar, ou poderá fruir para sempre. A grandeza ou a pequenez do ato, visto de fora, não é o que realmente importa. Isso aqui, né, de fato, às vezes, por isso que eu estou falando, um pequeno ato de esforço para alguém que está no mal pode ser grande aos olhos de Deus, pode ser grande para você mesmo, né? E para os outros não. Por isso também exigir dos outros, né? Os santos eram assim, os santos exigiam demais de si mesmos e pouco dos outros, né? É claro que chamavam a conversão, chamavam a viver a vida cristã com radicalidade, mas não julgavam tantas ações, né? Instruir todos nós devemos. Quando o homem melhora, torna-se cada vez mais capaz de perceber o mal que ainda existe dentro de si. Vou repetir. Quando o homem melhora, torna-se cada vez mais capaz de perceber o mal que ainda existe dentro de si. Eu vou continuar lendo, depois vou fazer uma explicação que eu acho muito boa. Quando o homem piora, torna-se cada vez menos capaz de captar a própria maldade. Um homem moderadamente mau sabe que não é muito bom. Um homem completamente mau acha que está coberto de razão. Ou seja, quando a gente está na luz, a gente consegue enxergar muito bem nossos pecados. Fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer aquilo outro e tal. Mas quando estamos nas trevas, tudo é treva. Então qualquer ação sua má vai parecer normal, né? E o mínimo bem que você fizer já vai parecer que é algo espetacular, né? Então, na medida que acende a luz de Deus em nosso interior, à medida que acende a chama que nos instrui, né? Que nos diz o que é o mal, o que é o bem, à medida que nos aproximamos de Deus, começamos a ver mais ainda nossos pecados. Isso não significa que a gente está sendo pior porque está se aproximando de Deus. Significa que Deus e a sua luz está iluminando mais ainda aquilo que nós somos.
né? E a gente está vendo com clareza. As pessoas boas conhecem tanto o bem quanto o mal. As pessoas más não conhecem nenhum dos dois, né? Não sabe distinguir. A pessoa boa, ela consegue distinguir o que é bem e o que é mal. A pessoa má, ela tem dificuldade de distinguir uma coisa da outra. Bom, acabamos o capítulo aqui, então, sobre a moralidade, a psicanálise, que Lewis quis aproveitar da psicanálise, que na verdade quase nada de bom, né? Mas tem alguma coisa. Capítulo 5, então, a moralidade sexual. E aqui toca um tema, né, que, enfim, na nossa sociedade é bem problemático, né? As pessoas agem como, exatamente, Adriana, a gente está iluminando o que estava nas trevas, exatamente. É como a gente chega num quarto escuro. Se você chegou no seu quarto está escuro, parece que está tudo no lugar, né? Boa noite, Olivia. Mas à medida que, de repente, você acende uma vela, que seja, você começa a enxergar alguma coisa fora do lugar. Se você acende a luz, você vê que não está só fora do lugar, mas que também tem poeira ali. Então a gente consegue, quanto mais luz, a gente consegue ver mais os detalhes. Então agora a gente vai nesse ponto, nesse capítulo, falar sobre moralidade sexual. E aí é um tema bem bacana para a gente falar, porque é algo, um tabu, certo, nos nossos dias. As pessoas acham que não se deve tocar, acham que a igreja condena, mas não, na verdade todas as ações humanas, como já dissemos nos outros vídeos, elas são boas, tudo que Deus criou é bom, mas existe uma medida certa para todas as coisas, né? Vamos lá, moralidade sexual. Não se deve confundir a regra cristã da castidade com a regra social da modéstia, no sentido do pudor ou decência. A regra da castidade é a mesma para todos os cristãos, em todas as épocas. A regra do pudor muda. Vamos lá, aprofundar isso que o Lewis está dizendo. Deus abençoe Natiane, Deus abençoe, bem-vinda. Oi, Jéssica. Padre João Gabriel, que honra, bem-vindo também. Sua bênção. Quando as pessoas transgridem a regra do pudor vigente no lugar e na época em que vivem, e o fazem para excitar o desejo sexual em si mesmos ou nos outros, cometem um pecado contra a castidade. Se, porém, a transgridem por ignorância ou descuido, sua única culpa é a da má educação. É muito frequente que a regra seja transgredida a modo de desafio, para chocar, a gente vê isso, né, direto, né? Na nossa sociedade, todo mundo querendo chocar, né? Esses jovens rebeldes querem chocar, a sociedade tem que chocar, tem que transgredir, enfim. Uma das possibilidades, próximo tema da gente falar, que é sobre a beleza. Não sei se vocês se interessam aí, eu fiz uma monografia sobre a beleza, eu lembrei disso por um motivo, vou explicar já. Então poderia ser o próximo tema, aí, depois que a gente acabar o livro aqui, a beleza, em Roger Scruton, que eu fiz uma monografia de filosofia, né? Sobre a beleza de o livro de Roger Scruton. E me perdi um pouco. Enfim, por que eu falei isso? Porque essa transgressão, ela, por exemplo, tocou a arte, né? Você vê que a arte é cada vez mais banal, cada vez mais tosca. Você vai num museu, você vê um pinico, né? 100 anos atrás, aquilo que o Marcel... Como é que é o nome dele? Marcel Duchamp. Ele fez, né? Botou um pinico e expôs. Sabe o que ele disse quando expôs esse pinico? Eu tenho com isso a intenção de destruir a religião. Para você ver como é que é, né? Destruir a ordem, destruir a beleza, destruir a moral, é destruir a religião, né? Então a gente pode falar um pouco sobre esse tema que eu acho bem interessante, a beleza. Eu estava pensando em outras coisas, mas esse tema é minha monografia, então acho que pode ser um bom tema para a gente tratar aqui. Enfim, é um pouco do que o Scruton fala, né? Até recomendo, se vocês quiserem ir vendo, porque a beleza importa. Eu vi esse vídeo do Roger Scruton no YouTube e fiquei fascinado. Então comprei o livro e fiz a minha monografia a partir do livro, né? Do que ele falava ali, é espetacular. Oi, Matusalém, Deus abençoe, boa noite. Vou pensar então, vamos confirmando aí. Depois eu faço propostas também, nas últimas lives do livro aqui. Mas vamos seguir. Se, porém, as pessoas transgridem por ignorância, descuido, sua única culpa é a má educação.
É muito frequente que a regra seja transgredida a modo de desafio, para chocar ou causar embaraço nos outros. As pessoas que fazem isso não são necessariamente devassas, mas faltam com a caridade. Faltam com a caridade. A castidade é a menos popular das virtudes cristãs, porém não existe escapatória. Olá, Thelma, bem-vindo, Deus abençoe. A regra cristã é clara: ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. Isso aqui responde muita gente que questiona, se você tem um amigo que vive nessa situação, de homossexualidade, de tendência homossexual, por vários motivos que possam ser, a resposta para ele é a resposta que a igreja dá para todos os cristãos que não vão casar: a castidade, a abstinência total daquilo, das inclinações que ele tem. E não só da abstinência, mas também de fugir das ocasiões que te possam levar àquele pecado. Porque contra o pecado da castidade, vence o covarde, é aquele que foge. Aquele que tenta lutar sempre cai. Sempre cai. O objetivo biológico do sexo são os filhos. Esse é o primeiro. O casamento ele tem duas finalidades. A fecundidade, os filhos, e também o bem dos cônjuges. Mas a finalidade principal é a abertura à vida. E por isso muitos casamentos se dão mal hoje em dia. E isso é uma pena. Os casais católicos estão perdendo essa grande pérola que é o casamento, que é os filhos. Os filhos. Quantos relatos bonitos de pessoas que agora estão confinadas em casa e estão felizes com seus filhos. Eu até faço um convite para você que tem filhos em casa: faça vídeos se divertindo com seus filhos, poste no Facebook, porque isso vai ser estímulo também, E tantos casais, talvez, que se dizem: eu sou pai de pet. Não existe pai de pet, você não é pai de cachorro, não, meu filho. Deus te deu uma capacidade de ser pai de uma alma imortal, que vai estar um dia no céu. Pai de pet, pelo amor de Deus, Isso não. Caiu aqui a conexão ao vivo aí do Instagram, voltou, Bom, então assim, pai de pet não, pelo amor de Deus. Você tem toda a condição de ser pai de uma alma que pode ir para o céu se você educá-la na fé, conduzi-la na vida cristã, enfim. É outro tema, muito bom para se falar. Outra possibilidade de falar aqui é sobre o livro da Kimberly Han, já li, estou acabando de ler, Amor que dá a Vida, também é outro tema legal, Enquanto tiver tempo, quando estiver no confinamento, a gente vai falando sobre temas. Vamos lá. O objetivo biológico do sexo são os filhos, da mesma forma que o objetivo biológico da alimentação é a conservação do corpo. Pronto. Deus abençoe. Tia Marise, tudo bem? Bem-vinda. Uma pessoa pode comer por 2, mas não por 10. Um jovem saudável que fosse indulgente com seu apetite sexual e que a cada ato produzisse um bebê, em 10 anos conseguiria facilmente povoar uma pequena aldeia. Isso é engraçado, ele tem uma sacada, aquele humor inglês aqui, fino. Um crítico disse que, se encontrasse um país onde se fizessem espetáculos de striptease gastronômico, concluiria que o povo desse país estava faminto. O que ele quis dizer, evidentemente, é que o striptease e coisas afins não resultam na corrupção sexual, mas da inanição sexual. Vamos ver o que ele tem mais para dizer sobre isso. Os métodos anticoncepcionais mais do que nunca tornaram a libertinagem sexual menos custosa dentro do casamento e bem mais segura fora dele. Ou seja, o que os contraceptivos fazem? É ajudar as pessoas a serem fiéis no seu matrimônio. Isso aumentou o índice de casais que não são abertos à vida, aumentou o índice de aborto, aumentou o índice de traição, porque o sexo já não é algo que traz consequências. Por exemplo, eu acho que ele vai dizer aqui mais à frente, mas o ato de comer, se ele fosse feito como o ato sexual é feito hoje, seria como comer e vomitar. Querer comer e vomitar. Porque você não está levando ao fim devido aquele ato que você deveria estar fazendo. Vamos lá, vamos continuar aqui.
A opinião pública nunca foi tão pouco hostil às uniões ilícitas e mesmo às perversões desde a época do paganismo. Todos sabem que o apetite sexual, como qualquer outro apetite, cresce quando é satisfeito. Ou seja, a tendência de quem se satisfaz sempre é querer sempre se satisfazer. Sempre e sempre. Né? Sempre e sempre. E isso é drástico, isso é perverso. Né? Porque isso corrompe a própria natureza do que Deus fez para comer. Deus fez para comer, fez para o ato sexual. Né? Então isso. A Olivia está dando a opção de ser também Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem sabe, esse eu não li, eu teria que dar uma lida, eu já li uma partezinha, mas falta um bom pedaço, mas pode ser, eu vou lendo enquanto eu falo sobre a beleza e tal, mas pode ser também. É um livro excelente, pelo que eu já li, espetacular. As perversões do apetite alimentar são raras. As perversões do instinto sexual, porém, são numerosas, difíceis de curar e assustadoras. Né? Temos sido obrigados a engolir diariamente uma série enorme de mentiras bem contadas sobre o sexo. Temos de ouvir, ad nauseam, que o desejo sexual não difere de nenhum outro desejo natural. Difere sim. Difere sim. As perversões sexuais, elas são inúmeras. Né? A gente vive numa sociedade que é contraditória. Né? As mulheres querem se vestir para poder atrair os olhares, mas se um homem, né, que não tem o mínimo educação dos seus apetites, e mesmo que tenha, fica difícil como as mulheres se vestem hoje, se comportam hoje, fica difícil para o homem viver a castidade, e para a mulher também, mas mais para o homem, que o homem é mais visual do que a mulher. Né? A mulher é mais sensitiva e o homem é mais visual. O visual para o homem basta. Né? Então isso é muito grave. Então assim, as mulheres, que nem aquela campanha, estou causando um monte de polêmica aqui, espero não ser polêmico, mas enfim, eu não mereço ser estuprada, né? Isso foi feita uma campanha, né? Um monte de gente falando sobre isso, mas as pessoas, isso no fundo é uma profunda falta do conhecer da psique humana, né? A gente, quando não pode alguma coisa, aquela coisa tem que ser tirada de nós, da nossa frente, porque se aquilo ali causa em nós algum prazer e temos essa inclinação, quanto mais a gente vê, mais a gente vai desejar, mais a gente vai querer. Então, qual é o segredo para ser casto? Né? No fundo, as pessoas ajudaram umas às outras, né? No modo de vestir, no modo de se comportar, né? Com modéstia. E também nós nos cuidar para os ambientes que frequentamos, as pessoas com quem convivemos, né? E etc. Deus abençoe, Rosane. Olá. Pessoal, olha, eu vou dar uma dica que eu esqueci ontem de dar. Tentem ativar aquela notificação, né? Porque aí quando começar o vídeo, o Facebook parece que avisa, eu acho que não sei se o Instagram também, e também compartilhem aí, né, para o pessoal também, seus amigos poderem entrar. Enfim, o vídeo está aberto, a live está aberta, né, então, para quem quiser entrar, enfim, eu acho que é um tema interessante, não tanto pelo que eu falo, mas pelo que eu estou lendo, porque assim pode ajudar muito as pessoas a lerem livros. Esse é o objetivo principal aqui dessas lives. Vamos lá. Então, continuando. Dizem que o sexo se tornou um problema grave porque não se falava sobre o assunto. Acho que é exatamente o contrário. Acredito que a raça humana só passou a tratar do tema com discrição porque ele já tinha se tornado um problema. Os modernos sempre diziam que o sexo não é algo que devemos nos envergonhar. Tá bem. Não é algo que não devemos nos envergonhar. Não há nada de errado no fato de a raça humana se reproduzir de um determinado modo, nem no fato de que desse modo gerar prazer. Se é isso o que tem em mente, estão cobertos de razão. O cristianismo disse a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Reprodução natural, homem e mulher, casados, ótimo, é isso. E esse ato gerar prazer, sem problema nenhum. Estamos de acordo. O cristianismo exaltou o casamento mais que qualquer outra religião, e quase todos os grandes poemas de amor foram compostos por cristãos, né? O próprio sentido de romance, nesse sentido, né? Ele foi dos poemas e tal, os trovadores da Idade Média, eles falam com amor, isso foi feito por cristãos, né? Ver a mulher com amor, ver como o islamismo trata as mulheres, né? Ver como a própria visão comunista, feminista vê as mulheres. Para o feminismo, a mulher tem que ser um outro homem, né? Ela tem que ser o
um homem, né, também de calça e tal, e etc. Né? Isso não está bom, não deve ser assim, de maneira nenhuma. Então, a visão perfeita a respeito do matrimônio dignifica a mulher, né? Não rebaixa a mulher. Pode causar estranheza, né, quando a gente ouve assim, sempre submissos aos esposos, mas isso não tem nada de diminuição da mulher, submissa sob a mesma missão. Quando as pessoas dizem o sexo não é algo que devemos nos envergonhar, elas podem estar querendo dizer que o estado em que se encontra nosso instinto sexual não é algo que devemos sentir vergonha. Penso que estão erradas. Devemos nos envergonhar das nossas perversões, do que desejamos e está fora daquilo que Deus queria, da nossa própria constituição, daquilo que é certo, daquilo que é o bem. Isso devemos nos envergonhar sim, e esconder sim. Penso que estão erradas, diz Lewis. Não há nada de vergonhoso em apreciar o alimento, mas deveríamos nos cobrir de vergonha se metade das pessoas fizessem do alimento o maior interesse de sua vida e passassem os dias a espiar figuras de pratos com água na boca e estalando os lábios. Né? Ele está comparando aqui a fome. Se você vê uma pessoa, sei lá, uma folguinha lá no intervalo de trabalho, ela abre um site sem estar com fome naquele momento, sem ser hora do almoço, ela começa a olhar comidas. Aquele prato que ela gosta, batata frita, ela gosta de hambúrguer, ela gosta de carne, ela gosta de, sei lá, o que seja, macarrão. Ela fica olhando para aquilo ali com uma certa fixação, aquilo ali causa estranheza em nós. Está fora de contexto. Assim também é a questão da sexualidade, está fora de contexto, onde as pessoas o colocam, né? Ficar olhando, ficar desejando, ficar se estimulando e etc. Crescemos cercados de propaganda a favor de libertinagem. Existem pessoas que querem manter o nosso instinto sexual em chamas para lucrar com ele. Afinal de contas, não há dúvidas de que um homem obcecado e um homem com baixa resistência à publicidade vou ler de novo. Não há dúvida de que um homem obcecado é um homem com baixa resistência à publicidade. Bom, se um homem ele tem facilidade de querer sempre satisfazer os seus instintos, está com fome, come, está com um desejo sexual, faz o que for para satisfazer, etc. Essa é uma pessoa facilmente consumista, por exemplo. Né? Está com aquela sede, a gente vai, bota uma foto de uma Coca-Cola gelada. Se está com fome, bota aquela hambúrguer do McDonald's com aquele molho e tal, e a pessoa ela não consegue resistir, ela come, ela tem que ir lá, ela tem que comer. Né? Isso torna o homem muito mais vulnerável. De alguma maneira, o que Lewis está dizendo aqui? É uma animalização do homem. O homem acaba se animalizando. Né? Todo aquele que pede socorro será atendido. Porém, para o homem moderno, até mesmo esse desejo sincero é difícil de ter. É fácil pensar que queremos algo quando, na verdade, não o queremos. Os demônios que nos tentam e a propaganda a favor da luxúria associam-se para nos fazer sentir que os desejos aos quais resistimos são tão naturais, tão saudáveis e razoáveis, que essa resistência é quase uma perversidade e uma anomalia. Então aqui entra a questão de Freud. Não se reprima. Se está com desejo, faça. Né? Tem que saciar, tem que fazer. Esse desejo é tão natural, parte da minha natureza. Natureza decaída, desordenada, né? Afastada de Deus. Então é por isso que você sente essa inclinação. E você sente essa necessidade que às vezes não é e não pode estar ali. Né? Ela está fora de lugar, ela está deslocada. Né? Associam a ideia de libertinagem sexual com as ideias de saúde, normalidade, juventude, franqueza e bom humor. Essa associação é uma mentira. 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 Não é saúde, não é normalidade, não faz parte da juventude, não é uma franqueza. Tem que viver conforme a gente dá vontade e tal. Bom, não pode, não é assim que as coisas são.
Isso é uma mentira. A submissão a todos os nossos desejos, obviamente, leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação, a tudo, enfim, que é contrário à saúde, ao bom humor e à franqueza. Para qualquer tipo de felicidade, mesmo neste mundo, é necessário comedimento. Né? Comedimento. Até mesmo, por exemplo, quando você viaja. Viajar é legal, né? Traz felicidade, traz prazer. De alguma maneira traz saúde psíquica, você se distrai um pouco. Mas chega uma hora da viagem que você fala assim, tá bom, eu quero voltar para casa. Né? Quero voltar para casa. Mesmo que você depois queira de novo viajar para aquele mesmo local. Mas tem uma hora que você quer voltar para casa. Você sente essa necessidade. Não, assim, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, a boa medida, né? A medida da virtude é essa, né? A gente saber controlar os nossos impulsos. Então, para qualquer tipo de felicidade, mesmo neste mundo, é necessário comedimento. O verdadeiro conflito não é o do cristianismo contra a natureza, mas dos princípios cristãos contra os princípios de controle da natureza. A natureza, no sentido de um desejo natural, é uma definição meio um pouco equívoca, que ele está dizendo aqui, ele está colocando até entre aspas, terá de ser controlada de um jeito ou de outro, a não ser que queiramos arruinar nossa vida. Né? Imagina, se você sentir raiva, e toda hora que você sentir raiva, você manifestar raiva, você vai ser demitido, você vai ser maltratado, você não vai ser querido. Então, o que você faz? Se controla, né? Se controla. Esse impulso que se tem, né? Oi, Marita. Oi, André. Bem-vindos aí. Manu, bem-vinda. Olá, Cláudia. Muitas pessoas se sentem desencorajadas de tentar seriamente seguir a castidade cristã porque a consideram impossível, mesmo antes de tentar. Né? É lógico que é mais difícil para um cristão, para alguém que está começando agora e viver uma vida desregrada, mas não é impossível. E aqui recomendo até um curso do Padre Paulo Ricardo sobre esse tema, como é que chama? Sobre a pornografia e masturbação, alguma coisa assim. Vale muito a pena fazer esse curso do Padre Paulo. No fundo, há um período de certa abstinência, porque ele, lá no curso, né, adiantando o assunto, ele compara o vício da pornografia e o vício da masturbação com o vício das drogas. Parece que é um estudo que o nosso cérebro ele fica afetado no mesmo local que o vício da droga, com o vício do sexo, o vício da pornografia, etc. Então, ele lá dá esse curso nesse sentido, né? Um abraço pro Tão aí também, Marita. Que bom que vocês estão aí. Então, assim, como se cura um vício? Haverá um período de abstinência, de crise de abstinência. Vai ser duro, vai parecer para você que você não está conseguindo vencer e que é impossível. Mas olha, saiba que esse período de abstinência vai acabar, né? E ele é muito importante que você seja fiel nele, né? Faz até um propósito de romper com algum vício, ou talvez não vício de alguma coisa de sexualidade, talvez não é esse o seu problema, mas romper algum vício. No geral, a gente vai ter uma certa crise de abstinência, mas a questão da sexualidade mais ainda. Então, a gente vai lutar ali naquele período, mas depois você vai conseguir, né? Parece que não tem fim, parece que por ali você não vai conseguir e tal, mas com calma, com serenidade, com oração, né, você consegue sim. O homem é capaz de prodígios quando se vê obrigado a fazê-los. Por mais importante que seja a castidade ou a coragem, a veracidade ou qualquer outra virtude, esse processo de treinamento dos hábitos da alma é ainda mais valioso. Ele cura nossas ilusões a respeito de nós mesmos e nos ensina a confiar em Deus. E também assim, olha, ninguém vai viver o 6º mandamento se não viver o primeiro, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Para a gente chegar lá no 6º mandamento, a gente tem que primeiro viver o primeiro mandamento, né? O não matar ali. Também uma pessoa usa a outra para a questão sexual, vê imagens de pessoas, ou então tem o próprio ato sexual com a pessoa simplesmente para usá-lo, de alguma maneira matá-la, destruindo a pessoa. Então, assim, viver os 5 mandamentos anteriores para viver o 6º bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Oi, Rian, bem-vindo. Oi, Fátima, Deus abençoe.
Vamos seguindo. A única atitude fatal é de se dar por satisfeito com qualquer coisa que não a perfeição. Devemos perseguir a perfeição. O que a psicologia quer dizer com regressão? Ela nos ensinou que o sexo reprimido é perigoso. Isso aqui é um problemático. Nesse caso, porém, reprimido é um termo técnico. Não significa suprimido, no sentido de negado ou proibido. Um desejo ou um pensamento reprimido é o que foi jogado para o fundo do subconsciente, em geral na infância, e só pode surgir na mente de forma disfarçada ou irreconhecível. Quando um adolescente ou um adulto se empenha em resistir a um desejo consciente, não está lidando com a repressão, nem corre o risco de o estar criando. Conscientemente estamos lidando, não queremos fazer e não faremos, não estamos reprimindo algo, estamos abnegando. Não quero fazer ou quero fazer. A gente escolhe, a gente tem capacidade de escolher. A virtude, mesmo o esforço para alcançá-la, traz a luz. A libertinagem traz apenas brumas, plumas. Apesar de eu ter falado bastante a respeito do sexo, quero deixar tão claro quanto possível que o centro da moralidade cristã não está aí. Se alguém pensa que os cristãos consideram a falta de castidade o vício supremo, essa pessoa está redondamente enganada. Os pecados da carne são maus, mas dos pecados são os menos graves. Todos os prazeres mais terríveis são de natureza puramente espiritual. O prazer de provar que o próximo está errado, de tiranizar, de tratar os outros com desdém e superioridade e de estragar o prazer, de difamar, e são muito piores, são os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem duas coisas dentro de mim que competem com o ser humano, em que devo tentar me tornar. São elas o ser animal e o ser diabólico. Controlar tanto essa inclinação animal que nós temos, as inclinações da carne. Bem-vindo, Monsenhor Sérgio, bem-vindo aí, sua bênção. Bom, então olha só, eu vou voltar aqui. São os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem duas coisas dentro de mim, que competem com o ser humano que devo me tornar. São elas o ser animal e o ser diabólico. Ser animal porque essas inclinações nossas para as satisfações, prazer. E o ser diabólico que é destruir, ser superior, tratar com desdém, desprezar as pessoas, tiranizar as pessoas, provar que os outros estão errados. O diabólico é o pior dos dois. E é pior porque um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. É claro, porém, que é melhor não ser nenhum dos dois. Ele não está exaltando a prostituta. Assim como Jesus disse assim: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Está falando dos fariseus. Por quê? E Lewis tem eu acho que ele fala em outro trecho aqui, eu não sei bem, mas ele fala em algum lugar que eu já li. Ele diz o seguinte: por que Jesus fala que as prostitutas vos precederão no reino dos céus? Por quê? Fala isso aos fariseus. Porque as prostitutas, com os seus vícios, se assemelham aos animais. E os fariseus, com sua soberba e não querer fazer a vontade de Deus, se aproximam dos demônios. Então é algo mais grave. Certo? Bom, já deu 45 minutos. Vocês querem mais um capítulo ou a gente para por aqui? Se estender um pouquinho. Só avançamos 2. Deixa eu ver se esse capítulo é pequeno. É um pouquinho longo. Acho melhor a gente acabar por aqui. Bom, vamos acabar por aqui então, porque senão vai ficar longo. Então, acho que 45 minutos, 50 minutos é uma boa média para a gente também não extravasar muito, não ficar cansativo para ninguém. Então, a gente vai falar amanhã no capítulo 6 sobre o casamento cristão. E aqui então a cura, A Cláudia está pedindo para continuar. Eu posso esperar um pouco para ver se vocês vão se manifestar aí, qualquer coisa eu continuo. Enfim, querem continuar então? Vamos lá. Eu estou com tempo, vocês estão também? Eu estou com bastante tempo aqui, Então a gente pode continuar. Vamos lá, então mais um capítulo para a gente encerrar hoje. Esse é um pouquinho grande. Todo mundo está com tempo agora, Então vamos lá, beleza, maravilha.
O casamento cristão, capítulo 6, então, do livro 3. Ele fala algumas coisas, né? Mas o que eu sublinho, ele diz: uma só carne. O casamento é uma só carne, né? Uma só carne. Da mesma forma que expressa um fato, quem diz que o brinco e a chave... Perdão, vou voltar aqui. Da mesma forma que expressa um fato, quem diz que o trinco e a chave são um único mecanismo, ou que o violino e o arco formam um único instrumento musical, o inventor da máquina humana queria nos dizer que as duas metades desta, o macho e a fêmea, foram feitas para combinar-se aos pares, não simplesmente na esfera sexual, mas de todas as esferas. Né? Cláudio está lembrando aqui que a live no Instagram corta em 1 hora, né? Então tenho 15 minutos para fechar esse capítulo. Vamos lá. Ótimo, então. O erro está em querer isolar esse prazer e tentar buscá-lo por si mesmo, da mesma maneira que não se deve buscar os prazeres do paladar sem engolir e digerir a comida, apenas mastigando e cuspindo, né? Botando para fora. O cristianismo ensina que o casamento deve durar a vida toda. Todas as igrejas encaram o divórcio como se fosse algo que cortasse ao meio um organismo vivo, como um tipo de cirurgia, né? É uma cisão de algo que não deveria ter sido cortado. Antes de analisar essa visão moderna e sua relação com a castidade, não devemos deixar de considerar sua relação com outra virtude, a saber, a justiça. O impulso sexual encontra-se morbidamente inflamado. Devemos ter mais cautela para que ele não nos leve à desonestidade. Certas pessoas podem retrucar dizendo que consideram a promessa feita na igreja uma simples formalidade, a qual nunca tencionaram cumprir. Quer a respeitabilidade que vem do casamento sem ter de pagar por isso, ou seja, são impostores, são enganadores, são pessoas que não devem confiança. Essas pessoas são desonestas e não se preocupam com isso. Não tem nada a lhes dizer. Se elas são assim, se elas são desonestas, se você é desonesto, bom, né? Não tem nada a te dizer. Está dizendo Lewis aqui no livro. Porque muitos fazem sem saber que isso é desonesto, mas é desonesto, né? É desonesto. Caso recobrassem a razão, a própria promessa feita as constrangeria. Tudo isso, como você pode notar, está circunscrito ao âmbito da justiça e não da castidade. Você fez uma promessa à sua esposa, a seu esposo, a Deus. É irrevogável, é para sempre. Não se pode voltar atrás. Isso não afeta simplesmente a castidade, mas a virtude da justiça. Se tudo se resume ao amor, o ato da promessa nada lhe acrescenta, e assim nem deveria ser feito. Como observou Chesterton, e aqui, né, ele voltando a Chesterton, porque é um dos seus tutores cristãos, um dos que levou Lewis ao cristianismo. Como observou Chesterton, os apaixonados têm a tendência natural de fazer promessas um ao outro. Né? Eu vou à lua, né? Por você eu vou à lua, eu cruzo o mundo, cruzo o oceano, né? São hipérboles, né? Juros de fidelidade eterna. A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão os impele a fazer, a estarem juntos, né? A estarem juntos. Então, o amor cristão, principalmente, não é tanto uma paixão. É paixão, é normal que se tenha, mas nada sobrevive à paixão. Você reparou que você estava... Pode reparar na sua vida, em vários momentos você estava muito empolgado, apaixonado por algo, queria algo, mas em outro momento, não mais. Não mais. Então, assim, se você se casa com essa mesma inclinação, isso é muito fraco para o amor, para sustentar um casamento. O amor de verdade é uma escolha. E uma escolha aqui que eu não posso voltar atrás, porque senão eu faria uma falta de justiça. Porque eu prometi e devo cumprir. Assim como eu prometi ser fiel à igreja, né? E voltar atrás é um ato de injustiça também com a igreja. Continuando.
A promessa diz respeito às ações. As coisas que posso fazer, ninguém pode fazer a promessa de ter um determinado sentimento para sempre. Ninguém pode, olha, eu vou sentir paixão por você para sempre. Isso é impossível. Mas eu vou te amar para sempre significa, eu vou me sacrificar para sempre. Lembra, olha, aqui tem a cruz, né? Aqui tem a cruz. Então lembrem que a maior forma de amor que existiu sobre a terra foi a cruz. E o que é a cruz? Foi um ato apaixonado? Não, foi uma entrega de sacrifício. Foi entrega sacrificial. E isso também deve estar inserido no amor matrimonial. Seria o mesmo que prometer nunca mais ter dor de cabeça ou nunca mais ter fome. Qual é o sentido de manter unidas duas pessoas que não se amam mais? Razões sociais. Dar um lar para os filhos e proteger também a mulher, né? Proteger a mulher, principalmente na sociedade hoje, a mulher está mais independente, mas mesmo assim, toda mulher quer ser protegida, né? Quer ter um homem que a proteja e a cuide. As pessoas gostam, né, de raciocinar com os termos bom e mal, não com os termos bom, melhor e o melhor de todos, e ruim, pior e pior de todos. Elas perguntam se você julga o patriotismo uma coisa boa. Se você responde que ele é muito melhor que o egoísmo dos indivíduos, mas bastante inferior à caridade universal, e que deve ceder lugar a esta sempre que os dois estiverem em conflito. Elas acham sua resposta evasiva. Mas isso é verdade. Por quê? No fundo, a gente tem que botar uma hierarquia de valores naquilo que a gente acha bom, naquilo que achamos mal. É isso que Lewis está dizendo. Aí tem coisas que são superiores, né? O nosso amor a Deus, o nosso amor a nossa vocação, nossa fidelidade, aquilo que tomamos, deve estar acima. Vamos lá. Continuando. Estar apaixonado, diz Lewis, ajuda-nos a ser mais generosos e corajosos. Abre nossos olhos não apenas para a beleza do objeto amado, mas para toda a beleza. Acho que aqui está até já dando uma dica aqui para a gente falar sobre a beleza mesmo, próximo tema aí. E subordina, especialmente no início, nossa sexualidade animal. Nesse sentido, o amor é o grande subjugador do desejo. Ninguém que tenha o uso perfeito da razão negaria que estar apaixonado é melhor que a sensualidade ordinária ou o frio egocentrismo. O que está dizendo aqui? As pessoas podem até achar bom a sensualidade ordinária e tal, e esse egoísmo de querer satisfazer, mas olha, veja bem uma família feliz, né? Esse amor que se tem. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem casado, eu achei espetacular, né? Porque aquilo ali deve ser algo que deve tocar o coração de todas as pessoas que vão se casar. Ele falava assim: padre, na verdade eu era seminarista ainda, eu sinto muito mais felicidade, muito mais prazer, veja que ele usou a palavra que ele usou, sinto muito mais prazer em estar, né, com meus filhos, na sala, com a minha esposa, ali, todos juntos, né? A Patrícia chegou atrasada aí, mas tudo bem, né? O livro é o mesmo, estamos falando sobre C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Então, ele falava que ele ficar na sala ali era algo muito bom, muito prazeroso estar com a família, e às vezes muito mais prazeroso que o próprio ato sexual, ou seja, ele não estava menosprezando, não era um problema que ele tinha de sexualidade com a esposa, muito pelo contrário, parecia que estava tudo bem, segundo o que ele dizia, mas ele sentia mais satisfação de estar ali naquele momento de amor, né, com a sua família. Então o amor satisfaz muito mais. Estar apaixonado é muito bom, mas não é a melhor coisa do mundo. É um sentimento nobre, mas, mesmo assim, é apenas um sentimento. Não podemos nos fiar em que um sentimento vá conservar para sempre sua intensidade total, ou mesmo que vá perdurar. O conhecimento perdura, como também os princípios e os hábitos. Mas os sentimentos vão e vêm. Se o velho final dos contos de fadas e viveram felizes para sempre quisesse dizer que, pelos 50 anos seguintes,
sentiram-se atraídos um pelo outro como no dia anterior ao casamento, estaria se referindo a algo que não acontece na realidade, que não pode acontecer e que, mesmo que pudesse, seria pouquíssimo recomendável. Por exemplo, a paixão ela tem até sua utilidade. Por exemplo, olha, eu acho que vai estourar aqui no Instagram, então quem tiver no Instagram e se cortar, vocês migram para o Facebook, tá bom? Eu espero um minutinho para vocês continuarem aqui. Eu até me perdi. Bom. Então, assim, até essa questão da paixão funciona muito bem, porque o tempo de gerar filhos, o tempo é aquele tempo da paixão inicial e que se deve perdurar, assim, né? Cuidar dos filhos e ter mais vontade, ter mais, né, dedicação, conseguir ficar acordado mais tempo. Por que, por exemplo, os jovens hoje em dia conseguem facilmente ficar acordados até virar a noite numa festa? No fundo foi porque Deus fez vocês para estarem acordados cuidando dos seus filhos à noite, casarem cedo, serem responsáveis, né? E levantar no outro dia com força ainda para ir trabalhar. Por isso que Deus deu essa capacidade ao jovem. Não foi para ir para a festa, para a balada, não foi para você ficar simplesmente estudando, para passar no concurso, ser egoísta, mas sim para ser fiel ao seu matrimônio, ser aberto à vida, cuidar do seu filho de madrugada, no outro dia ir trabalhar, né? Deus fez isso, deu essa vivacidade na juventude para isso, né? Para sustentar os jovens, né? No matrimônio. É claro, porém, que o fim da paixão amorosa não significa o fim do amor. O amor, nesse segundo sentido, o sentido da paixão amorosa, não é um mero sentimento, é uma unidade profunda, mantida pela vontade e deliberadamente reforçada pelo hábito. É fortalecida ainda no casamento cristão, pela graça que ambos os cônjuges pedem a Deus e dele recebem. Foi a paixão amorosa que primeiro os moveu a jurar fidelidade recíproca. O amor sereno permite que cumpram o juramento. É através desse amor que a máquina do casamento funciona. A paixão amorosa foi a fagulha que a pôs em funcionamento. A paixão deve ser a fagulha, mas a fogueira ela deve estar ali constantemente sendo alimentada pelas madeiras, né, dos sacrifícios, da dificuldade talvez de derrubar aquela árvore e alimentar aquela fogueira dia por dia, né, se esforçar para isso. As pessoas tiram dos livros a ideia de que, se você casou com a pessoa certa, viverá apaixonado, para sempre. Como resultado, quando se dão conta de que não é isso que ocorre, chegam à conclusão de que cometeram um erro, ou que lhes daria o direito de mudar. Não percebem que, da mesma forma que a antiga paixão se desvaneceu, a nova também se desvanecerá. Né? Tenho 2 minutos aqui, está acabando aqui no Instagram, então, por favor, tentem migrar para cá, para o Facebook, tá bom? Então, se a gente acha que a paixão vai perdurar para sempre, é um erro, é um equívoco. E se você acha que você tem o direito de abandonar aquilo que você jurou amor e fidelidade para o resto da vida, por simplesmente não ter mais paixão, abre os seus olhos. Na próxima relacionamento que você vai ter, vai acabar também. Vai ter fraqueza também. Então, se um casamento é fundado na paixão, ele vai acabar. O casamento é fundado no amor, no sacrifício. E aí sim, essa é a forma para um casamento perdurar. No sacrifício, no amor. Né? Então, vamos continuando aqui. As pessoas tiram dos livros a ideia de que, se você casou com uma pessoa certa, viverá apaixonado para sempre. Como resultado, quando se dão conta de que não é isso que ocorre, chegam à conclusão de que cometeram um erro. Estou lendo de novo, perdão. O que lhes daria o direito de mudar. Não percebe que, da mesma forma que a antiga paixão se desvaneceu, a nova também se desvanecerá. Então, a resposta para você estar bem, né, no seu matrimônio, você estar feliz, não é simplesmente mudar. Para você ser feliz, não é mudar de matrimônio, mas assim mudar de pensamento a respeito do matrimônio, né? A respeito do matrimônio. O Instagram ficou até... Acabou o Instagram. Bom, agora só aqui então, maravilha. Assim eu não fico nem para lá e para cá. Já vou até compartilhar aqui no Story. Maravilha. Bom, é mais fácil assim, seria mais fácil só pelo Facebook.
Então, assim, a resposta para a sua felicidade não vai ser mudar de paixão. Né? A resposta para a sua felicidade é amar e amar de verdade. Se você perseverar, o arrepio da novidade, quando morre, é compensado com um interesse mais sereno e duradouro, aquele amor que perdura. Segundo me parece, essa é uma pequena parte do que Cristo quis dizer quando afirmou que nada pode viver realmente sem antes morrer. Né? Isso é espetacular, Lewis é espetacular. Deixe o frisson ir embora, deixe-o morrer. Deixe-o morrer. Bom, a Tânia perguntou aqui, deixa eu voltar aqui, quando apenas um se sacrifica, dá para sustentar mesmo assim? Dá, porque você prometeu amor a ele, mas a Deus, né? Então vocês podem, migraram aí, que bom que chegaram aí os outros que estavam no Instagram. Então se você, ela perguntou aqui, se dá para perseverar? Dá sim, dá para perseverar e deve perseverar sim. Como? Como perseverar? A sua fidelidade, você está sendo fiel, mesmo que o outro não esteja sendo fiel ao amor, ao matrimônio que você disse sim diante de Deus. Então dá para perseverar sim. Essa vai ser a sua cruz. Essa vai ser a sua oferta a Deus. Então deixe o frisson passar, ir embora, deixe-o morrer. Se fizer das emoções fortes a sua dieta diária e tentar prolongá-las artificialmente, elas vão se tornar cada vez mais fracas, cada vez mais raras, até você virar um velho entediado e desiludido para o resto da vida. Veja bem, a pessoa que usa drogas, por exemplo, a pessoa que usa drogas, ela no geral não fica naquela droguinha fraca. Ela vai sempre crescendo na droga e na quantidade de drogas que usa, porque ela sempre vai querer mais. É insaciável, né? E ela fica desesperada, e, enfim, é uma tristeza essas cracolândias aí que vemos por aí em tantos lugares, nas grandes cidades. É muito mais divertido aprender a nadar que tentar resgatar incessantemente e inutilmente a sensação da primeira vez que chapinhamos na água como garotos. Deus abençoe, Renan. Bem-vindo. Outra ideia que aprendemos de romances e peças de teatro é que a paixão amorosa é algo irresistível, algo que simplesmente contraímos como sarampo. Né? Vamos lá, a novela da Globo ela é perversa. Por quê? Porque ela leva você, que assiste talvez, tomara que não assista, daqui a pouco você está torcendo para que a mulher que é casada, tem filhos, casada na igreja e tal, que ela vai estar apaixonada por outro rapaz. A novela te induz a desejar e a querer que ela abandone o seu marido para poder ficar com aquele verdadeiro amor da vida dela. Isso é falso. Isso não traz felicidade. Né? Isso não traz felicidade. Nós podemos e devemos resistir a essas coisas. São sentimentos. Sentimentos passam, esfriam. O que fica é o amor. Por que a necessidade de uma cabeça? Por que não a igualdade no matrimônio? Por que a cabeça deve ser o homem? É uma pergunta que Lewis está colocando. É claro que, na medida em que o marido e a esposa estão de acordo, a necessidade de um líder desaparece. O casal não pode decidir por votação, pois não existe a maioria absoluta entre duas pessoas. Bom, não se pode ter uma associação permanente sem uma constituição. E foi assim que Deus quis. Deve haver algo de antinatural na proeminência das esposas sobre os maridos, pois as próprias esposas ficam bastante envergonhadas disso e desprezam o marido que se submete. Uma mulher que, quando ela vê um cara que é muito resignado, ela no geral nem vai casar com ele. Você vê que isso é natural da mulher, que ela se sinta protegida, que se sinta amada, se sinta querida, né? Vamos lá, depois eu vou dar uma explicação sobre matrimônio, que é bem interessante. Se ele não contemplar aqui a ideia, eu vou dizer. As relações da família com o mundo exterior devem depender, em última análise, do homem. A mulher luta prioritariamente pelos filhos e pelo marido contra o resto do mundo. Contra o resto do mundo. A mulher é a curadora especial dos interesses da família. E aqui a gente acabou esse capítulo, até que foi mais rápido, mas enfim, mais rápido do que eu imaginava. Mas isso, só para eu explicar Amanhã a gente vai falar sobre perdão, então não percam, hein? Perdão é bem interessante também o que o Lewis vai falar aqui, perdão. Amanhã à noite, 8h30 também.
a gente vai boicotar Fantástico. Então, promovam bastante para o Fantástico ficar zerado. A gente está aqui, e os outros padres também que estão fazendo lives. E a gente está boicotando o Fantástico, né, que só fala besteira e só causa pânico em nós. Então, a gente é otimista, estamos com Deus. Mas, enfim, para terminar, falar sobre matrimônio. O livro está falando dessa hierarquia. Não é uma hierarquia de submissão no sentido opressor, mas submissão no sentido sob a mesma missão. E eu recorro aqui a duas palavras que nós conhecemos, matrimônio e patrimônio. Nunca paramos talvez para pensar sobre isso. Matrimônio vem de matris, mãe, do latim, né? Matris significa cuidar, né? O cuidado interior do próprio matrimônio, dos filhos, do esposo. Mas quando falamos patrimônio, patris, pater, vem de pai. O que a gente quer dizer quando fala sobre matrimônio, sobre patrimônio? Sobre as coisas exteriores, o que temos e tal, o que possuímos, as coisas exteriores, o que nos deve proteger e cuidar disso, o homem, né? Por isso o homem também é a cabeça do matrimônio, nesse sentido. É lógico que cabe mais reflexão sobre isso, mas fica aqui uma dica e uma figura, né? Mas essa é uma ideia central, né? E devemos estar submissos ao que Deus nos ensina, mesmo que não entendamos, mesmo que não tenha ficado tão claro aquilo que eu disse. Então, que Deus os abençoe. Hoje, especialmente, vou pegar uma relíquia que anda sempre comigo e dar a bênção final aqui, com a relíquia de São Padre Pio, né? Uma relíquia especial que eu tenho aqui. Darei a bênção com ela final. Espero então que tenha sido proveitoso hoje também. Então façam isso, né? Ativem as notificações no Facebook. Também tentem compartilhar o vídeo, né? O ao vivo, que as pessoas gostam mais de ao vivo, parece. Mas também eu vou deixar disponível lá no Facebook para quem quiser ver depois. Enfim, que Deus abençoe, cuide de todos. Tenhamos uma santa noite e um domingo, apesar de sem missa, né? Mas não sem as graças. Podemos rezar em casa e Deus há de compensar a nossa valentia e o nosso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então, só mais uma coisa, a partir da semana que vem eu vou tentar então mudar lá o esquema das orações durante o dia, o terço para vocês rezarem em casa, no sábado, quem sabe a gente reza junto, vamos ver isso. E também lembrar, cada oração, mesmo durante a semana, eu vou estar dando bênção na água e nas velas, para vocês manterem velas bentas acesas dentro de casa, né? Manterem água benta também dentro de casa, fazer a aspersão, se persignar, né? Isso. Que Deus abençoe, uma santa noite para vocês.